Cantar de galo. Já ouviram essa expressão, cantar de galo? É uma expressão popular. Significa querer mandar onde não se tem autoridade, não é? Agir de forma altiva, mostrando-se superior, contando a vantagem. Fulano quer cantar de galo, não é? Não sei se você conhece a história, é bastante conhecida, do galo. Eu chamo de síndrome do galo. O galo é uma ave que desperta cedo, antes do sol. E ali aquele galo fazia o seu trabalho, diariamente, pontualmente. Ele esticava o pescoço, ele abria o peito e puxava de seu corpo tensionado e rígido aquele canto, toda a madrugada. E a seguir o sol nascia. E o galo observou que o sol sempre nascia depois que ele cantava pela manhã. Então ele concluiu, muito arrogante e simploriamente, que era o seu canto que fazia o sol nascer. E ele ficou presunçoso e arrogante. E ele concluiu que se ele não se levantasse e cantasse no dia seguinte, o sol não nasceria e todos iriam implorar para que ele cantasse. Claro, as coisas não aconteceram assim. A sua arrogância foi quebrada na manhã seguinte, quando o sol nasceu, e ele se deu conta de que ninguém percebeu que o galo não cantou. Aliás, a fábula termina dizendo que o galo, deprimido, foi parar na panela naquele dia. Preste atenção. O sol nascerá mesmo que o galo não cante. Por vezes, como esposos e pais, nós queremos cantar de galo. O galo faz o seu trabalho cantando. Sim, é isso mesmo, ele precisa fazer seu trabalho. Mas é Deus quem sustenta a regularidade e estabilidade da lei, que faz com que o sol nasça, que faz com que o sol faça o seu curso e depois se ponha. É Deus quem dá a esta lei a regularidade e a estabilidade. Nós estamos aqui no quarto domingo de todo o mês, uma série a qual dei o título de Varonilidade. E eu quero que você volte ao livro de Salmos comigo, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Estamos de volta ao livro de Salmos, e agora um dos salmos de romagem, ou seja, um dos salmos de peregrinação a Jerusalém, também chamado de salmo de degraus, porque subiam, ou salmo das subidas.
E Israel fazia suas peregrinações para Jerusalém com alguma rotina, com um calendário fixo. E eles, enquanto caminhavam, experimentavam da providência de Deus. Porque eles deixavam seus sítios, suas lavouras, seus olivais, seus vinhais, seus rebanhos, e iam para Jerusalém, e Deus cuidava deles, enquanto eles iam para ali participar do culto, conforme as estruturas do Antigo Testamento. Na ausência da casa, enquanto iam, Deus cuidava do israelita. E eles iam trazendo essas coisas à memória. Eles iam em obediência à lei de Deus. Não era um passeio, não era um turismo, era um ato de adoração a Deus. Ou seja, eles iam a Jerusalém para isso. E enquanto iam, cantavam este Salmo de Salomão, que nos traz uma boa pergunta. Edificar para a segurança, para o alimento e para os filhos. O que disto você controla? O que você controla quando você edifica? O que você controla quando você busca segurança? E o que você controla quando você busca o alimento? E o que você controla quando você dá à luz e gera filhos? Ele começa o verso 1 falando de construções e seguranças, de edificações e seguranças. Se o Senhor, se Jeová aqui, Senhor letra maiúscula, o Senhor da aliança, o Deus de Israel, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você está ali edificando, mas você precisa da graça de Deus para edificá-la, para assentar o alicerce, para que a casa se mantenha estável, para colocar um tijolo sobre o outro, uma pedra sobre a outra. Você precisa de Deus, se o Senhor não edificar. Aqui tem o sentido de família também, mas a base do pensamento hebraico, como é concreto, pensa mesmo nessa edificação básica. Se o Senhor não edificar a casa, você está edificando, construindo, e era uma construção pesada, porque eram construções com pedras, duro trabalho. Aliás, construir dá trabalho. E se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. E guardar a cidade. As cidades precisam ser guardadas. Eram sobre muros. E sobre os eram guardadas em muros, aliás. E sobre os muros estavam os sentinelas, os atalaias. De madrugada ali vigiando. Atentos. É inverno, inverno boreal, inverno do hemisfério norte. É frio. E o sentinela está ali, acordado, vigiando contra os exércitos inimigos, contra invasores, com as suas armas, com seus arcos, com suas flechas, com os seus rebates, com suas trombetas. Mas se o Senhor não guardar a cidade, é em vão. Porque as coisas não estão inteiramente no controle do sentinela. As coisas não estão inteiramente no controle da companhia de seguros, da tranca, da trava. É preciso que o Senhor guarde. Israel sabe disso. E israelita, enquanto caminha, ele lembra disso. Deixei minha casa lá atrás. Se o Senhor não guardar,
em vão, em vão. No verso 2 ele fala de trabalho e sustento. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Como se dá duro para levantar o sustento. Mas hoje nós temos com o alimento não uma relação de processo, nós temos com o alimento uma relação pontual. Que se a gente quer um pão, a gente vai à padaria e compra o pão. Se a gente quer o leite, vai lá e pega o leite. Daqui a pouco você vai sair, alguns provavelmente vão ao restaurante, montam o seu prato, comem e vão embora. Porque a nossa relação com o alimento, ela é pontual, ela não é ápice. Ou seja, não é o nosso trabalho para preparar o alimento, em que o momento à mesa é o ápice da trajetória de uma pessoa. Não, a nossa temos para outras coisas. O nosso comer é um ato transitivo, ou seja, o nosso comer é transicional. Nós comemos e vamos embora. Mas não é assim a mente dessa pessoa que está aqui nesse salmo. Porque para preparar o pão, ele tem que preparar a terra, depois semear o trigo, depois cuidar e limpar, esperar a planta crescer e chegar ao ponto da espiga. E depois ele tem que colher as espigas e cortar para que haja possibilidade de remanejo da lavoura. Aí seca a espiga. Depois de secar a espiga, bastante, ele tem que, na eira, trilhá-la com o boi, trilhar o trigo. Uma vez trilhado, ele tem então que apanhar aquele trigo e fazer uma espécie de, contra o vento, fazer a limpeza, para que a palha vá e fique apenas o grão. Depois ele apanha aquele grão, coloca entre uma pedra pesada de moinho para fazer a farinha. Triturar aquele grão. Depois ele apanha aquela farinha e então aí começa um trabalho que era eminentemente feminino. A esposa vai, apanha aquela farinha, junta com algum fermento e bate aquela massa. Literalmente ela briga com a massa. Ela bate com a massa. Briga com aquela massa. E aí deixa ali uma noite inteira para crescer a massa. Fermento natural, a levedura natural. No dia seguinte, a massa está grande. Ela leva ao forno. Mas não é o seu forno micro-ondas, nem é o seu forno elétrico, é o forno de cerâmica. Ela já catou madeira, ela já catou material ali, combustível, aquele forno deu trabalho, ela leva aquela massa ao forno, espera crescer, assar, depois que assa, ela chama os filhos e parte. Eu falei apenas do pão, não vou nem falar do vinho, não vou nem falar da oliva, não vou nem falar do leite, não vou nem falar do mel. Falei do pão. A relação que o homem antigo tem com o alimento é uma relação de processo, não é uma relação pontual como nós temos. O momento, a mesa era um ápice. E o alimento não era tão farto. Aliás, não sei se você sabe, no inverno as pessoas emagreciam. É frio e elas usavam especialmente alimentos fermentados. Nós, ao contrário, no nosso inverno, nós engordamos. Aliás, elas praticavam aquilo que alguns hoje chamam de uma espécie de jejum sazonal. Não é tanto intermitente, sazonal. Emagreciam. E ele está dizendo aqui,
que é inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente, tastes para levantar, se o Senhor não estiver à frente desse processo. Porque aos seus amados ele dá o alimento enquanto dorme. Outra versão, o texto recebe vai dizer, ele dá o sono enquanto dormem, ou seja, ele dá o sono enquanto o alimento está sendo produzido. A mesma ideia no final das contas, mas é basicamente isso. Você faz o seu trabalho, mas uma hora você vai precisar dormir e confiar em Deus e depender de Deus. Aos filhos que são os seus amados, ele dá enquanto dorme, os filhos. Deus, aliás, e é pena a gente ter pouco tempo, mas há várias situações na Bíblia em que Deus cuida dos seus enquanto os seus filhos estão dormindo. Teriam muitas ilustrações para mostrar como que o Senhor ali, o servo dele, o filho dele está dormindo e o Senhor está cuidando dele. Aí depois, uma vez que ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, vem à mente filhos. E aí ele fala dos filhos da providência de Deus. Porque o Senhor edifica, o Senhor cuida, o Senhor provê, sustenta, e o Senhor dá aos filhos. Ele vai dizer, inclusive, que os filhos são como herança, dados por Deus. Herança do Senhor são os filhos. Deixa eu dizer a coisa. Herança você não planeja, você recebe. Você recebe. Seu pai, sua mãe trabalharam duramente, fizeram alguma coisa e agora te transmitem aquilo de herança. Isso é dado. Os filhos são herança. E eles são como que armas. Recompensas, aliás, vai dizer, são galardões de Deus. E são como que armas. Ele dirá assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O guerreiro lança uma flecha, e aí ele vai dizer, feliz aquele que enche a aljava de filhos. Hoje a gente quer aí no máximo um, e alguns europeus e pessoas ricas nenhum mais. E eles vão dizer, feliz. E aí você tem essa arma poderosa. Sabe por quê? Porque tem uma outra coisa que você não controla. São situações de adversidade, inimigos. Que esse filho, o primeiro, o segundo, o terceiro, os 10, os 12, estão ali defendendo seu pai. Sabe por quê? Porque a providência de Deus foi Deus quem deu. Entendeu? É Deus quem deu. É como arco, é defesa, é arma. O pai volta para casa e tem inimigos, mas eu tenho meus filhos e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Você entendeu aqui o som? Eu tentei ser bem sucinto. A lógica vai se alargando, desde a casa até o povo. Mas o sentido que permeia esse salmo é que tudo de bem que acontece precisa vir de Deus. O pregador Spurgeon diz, a providência é o grande travesseiro no qual o povo de Deus pode repousar a sua cabeça após um dia de trabalho. Deus providencia. O Catecismo de Heidelberg, no domingo 10, fala da doutrina da providência. Ele responde assim à pergunta 27. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que,
ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão de Pai. Na pergunta 28, o seguinte, ele dirá: que benefícios há em sabermos que Deus criou todas as coisas e continuamente as sustenta pela sua providência? Ele dirá: nós podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e podemos, quanto ao futuro, confiar em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Extraordinário isso. Sabe o que é isso? Isso deve nos lembrar algumas coisinhas. Primeiro é essa correria nossa alucinada em busca dos nossos projetos. Nós estamos numa correria alucinada em busca das nossas coisas, dos nossos projetos, da nossa casa, da nossa segurança, do nosso alimento, do nosso sustento, para manter nossos filhos. Nós estamos numa correria louca, só que nós não andamos submetendo os nossos projetos ao Senhor. Projetos dos crentes não submetidos a Deus. E você não vai lá à fonte, e você não vai lá ao Pai Celeste, você não vai lá àquele que é provedor, que dá aos seus amados, que dá aos filhos, que sustenta a casa, que guarda a cidade, que dá o alimento, enquanto você dorme, te dá o sono. Você não vai lá, ou seja, você começa uma disparada, uma corrida como a de Azael ou como a de Ayrton Senna, sai disparado, mas se você não busca o Senhor para o seu projeto, aqui fala de filhos. Não coloque sobre os filhos o peso da felicidade familiar. Coloque em Deus. Centralize a família em Deus. Inicie o dia suplicando a Deus em oração. E uma palavra importante. Quanto mais autônomos nós nos tornamos, mais dependentes de Deus nós nos devemos tornar. E que formas práticas nós temos de estabelecermos a nossa dependência em Deus? Lembre-se disso. Ninguém é suficiente para ser pai e nem para ser mãe. Ah, eu sou. Não, não é. Ninguém é suficiente para ser pai e nem para ser mãe. Nós dependemos absolutamente do Senhor. E é preciso que os nossos filhos cresçam com essa convicção de que nós somos inteiramente dependentes dEle, do Senhor, e que o Senhor é o centro unificador da nossa caminhada familiar. Crie filhos para uma vida autônoma. É preciso falar isso com bastante ênfase aqui, porque nós somos latino-americanos e nós queremos os filhos grudados conosco a vida inteira. Mas crie filhos para a vida autônoma, para dependerem de Deus. Muitos brasileiros, eu queria enfatizar isso, têm sido criados, gente, com a mentalidade de dependências. E a dependência é uma escravidão, gente. Vamos ser dependentes de Deus. Precisam serem autônomas.
Aqui na igreja vi uma cena, já conversei com essa mãe, então penso que posso falar sobre isso. A criança derrubou o pacote de bolachas. Aí veio a mãe, começou a juntar as bolachas. Em algum momento ela disse assim: filho, vem me ajudar. Não, é totalmente invertido isso. Ela deveria chegar ali e perguntar assim: filho, eu vou te ajudar. É dele. O trabalho é dele. O caminho é dele. Dona Nadir e eu estávamos, em certa ocasião, numa das praias do nosso litoral, sentados ali. E, de repente, vem uma mãe surfista carregando uma prancha. E um menino que talvez aí dos 9, 10 anos, carregando a prancha dele, em cima da cabeça. De repente, o vento ficou mais forte. E a mãe, também surfista e carregando sua prancha, não pegou a prancha do menino. O que ela fez? Filha, você carrega e eu te ajudo. Ela ajudou o filho a carregar a prancha. Ou seja, ajudou a aliviar o peso, mas a criança foi ensinada a carregar o seu próprio objeto de lazer. E a criança está sendo ensinada ali a algo muito fundamental, é que não há lazer sem custo. E aí a criança ela foi ajudando, chegaram próximo ao quiosque. O avô quis ajudar o menino. Eu entendo aquele avô, hoje eu entendo muito bem. Aí a mãe disse: não deve ser a pai, você é avô. Não. Quando o menino finalmente conseguiu colocar a prancha no carro, ela parabenizou o filho e ela deu um hi-fi. Como chama isso em português? Um hi-fi. É? Toca aqui, um hi-fi. É preciso hoje ensinar os filhos a darem os seus passos, a fazerem os seus trabalhos. É preciso ensinar autonomia. É flecha, gente. Você atira a flecha. Isso diz para nós que filhos devem cuidar dos pais em algum momento da vida, porque isso diz para nós que nós podemos trabalhar com ânimo, que o Senhor provê. Isso diz para nós dependemos de Deus. Ele diz assim, apóstolo Tiago: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se os não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você depende de Deus. Não queira cantar de galo. Não é o seu canto que faz o sol nascer. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê constância, que Deus te dê perseverança, que Deus te dê fidelidade, que Deus te dê força para edificar, que Deus te dê força para fazer seu trabalho de segurança, que Deus te dê força para trabalhar, que Deus te dê força para levantar o seu pão, que Deus te dê força para suprir os seus filhos, que Deus te dê força para educá-los. Mas você precisa se lembrar, é o Senhor. Senão é tudo inútil. É tudo em vão. Eu termino dizendo, para nós nos esquecermos finalmente, de que
Tudo isso aqui a gente vê cumprido em Cristo Jesus, de certa maneira. O profeta Isaías diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como nós dissemos na apresentação da menina Pérola momentos atrás, sem Cristo, irmãos, todo o nosso esforço é inútil. A gente começa sem um alicerce e a gente termina sem meta. A nossa vida se perde. Sem Cristo, todo o esforço é inútil. Aliás, isso precisa ser colocado nas portas das nossas geladeiras. Nossa obra religiosa sem Cristo é inútil. O nosso esforço religioso sem Cristo é inútil. É extraordinário aquele momento em que Jesus está no mar da Galileia, cansado, está dormindo na polpa do barco, num travesseiro. Os discípulos estão remando, fazendo o seu trabalho. Houve grande tempestade de vento, as ondas se avolumaram, deram contra o barco quase que ia naufragar, o barco quase que ia afundar. Os discípulos vieram a Jesus e disseram: mestre, não te dás que pereçamos? Como podes dormir assim? Jesus levanta-se e diz: mar, vento, cessa. Mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Você precisa ir, diz Jesus aí, gente, nesta hora, para fortalecer a sua fé, presente nas suas crises, nas suas tempestades, nas questões com seus filhos, nos seus dilemas, seus projetos de vida, de casa, de segurança, de sustento, de trabalho, de carreira, de estudos, de criação de filhos. Você precisa de Cristo aí nesse negócio todo. E no final das contas, qual é o grande bem? É que a nossa casa seja edificada, nós tenhamos segurança, tenhamos prosperidade. Não, isso é importante, tem seu lugar, sim. Mas o grande bem é que nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E o grande bem é que nós nos tornemos a imagem de seu Filho. Não é possível fazer o nosso empreendimento como pais, nosso empreendimento como esposos, maridos, sem Cristo. É em vão, é inútil. Estabeleça desde já a sua total dependência do Senhor em seu amado Filho, Jesus Cristo. E que Ele te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos cantar os nossos hinos. Mas antes vamos orar. Senhor, declaramos aqui a nossa total dependência na providência toda sábia e perfeita de Deus. Declaramos a nossa dependência de Cristo em casa, na segurança, no trabalho, no sustento, nos rumos da nossa vida familiar. E agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado em todo o tempo. Muito obrigado.